trazer vocês até aqui na obra hoje, né, para conversar a respeito do Covid-19, né, e todas essas diretrizes que nós temos que tomar, né, após o retorno das atividades, que as atividades agora, né, estão sendo retomadas normalmente, vamos dizer assim. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Fernanda Pelaquim, eu sou arquiteta, sou sócia da Upel Construtora. Nós construímos edifícios residenciais de alto padrão. A gente constrói um prédio de cada vez, né? Esse é o último que nós estamos construindo. Em relação ao Covid, à pandemia, né? Qual foi as medidas que nós tomamos? A gente usufruiu da medida provisória do governo, que permitiu que o aviso prévio de férias, né, não fosse mais de 30 dias, e sim que pudesse ser feito em 48 horas. Então a gente usou isso e parou tudo. Foi uma decisão nossa, tá? Não foi um decreto do próprio município. A gente entrou em contato, né, com a prefeitura, com o Ministério do Trabalho, que agora é a Secretaria do Trabalho, e eles também não souberam, né, no momento, dar uma diretriz assim, olha, faça isso ou faça aquilo. Então ficou muito livre, né, porque no decreto aqui do próprio município, o prefeito, ele não deixou claro, né, em relação à construção civil se deveria parar ou não, mas aí a gente decidiu, né, por segurança, né, de todos os nossos trabalhadores, a fazer a nossa parte para tentar achatar a curva, e ficamos 30 dias parados, todos nós, né? Tanto escritório quanto obra. E depois desses 30 dias, o que fazer, né? Porque não é simplesmente voltar normalmente às atividades. A gente não pode, né, fingir que, depois de 30 dias, acabou tudo. E não, né? A gente pode ver que, para quem tá me assistindo no gravado, hoje é 1º de maio, né? Tem mais de 5 mil mortes aí, quase 6 mil, acho que até deve ter passado no Brasil. E a gente tem que evitar, né? E dar o máximo para evitar essa disseminação dessa doença que é tão grave. Então, o que eu posso trazer para vocês? A Secretaria de Trabalho entrou em contato com a gente através de um e-mail com recomendações daquilo que a gente deveria fazer, né, para retornar às nossas atividades. Acho que toda construtora deve ter recebido esse material e eu quis trazer aqui, eu vou conversar item a item com vocês do que eles recomendaram para a gente, para que você saiba também, né? E caso você não tenha esse e-mail em mãos, caso você não tenha tido esse contato com a Secretaria de Trabalho, saber o que eles esperam que nós, empregadores, façamos em relação à disseminação do Covid, né? Então, em primeiro lugar, né, eles falam, né, deixam bem claro que não é para deixar de lado as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, tá? Não é porque a gente está num momento, né, de calamidade pública que a gente tem que tomar algumas decisões, né, priorizar algumas prevenções em relação ao Covid, que a gente tem que esquecer da prevenção, né, de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. Então, nós temos que sempre lembrar, né, que existem as normas regulamentadoras e continuar com esse trabalho. O que a gente vai ter agora é um segundo trabalho, né, um trabalho, então, de prevenção do Covid. Então, quais foram as recomendações, né? Eles trouxeram 28 pontos para nós, tá? Do que nós, empregadores, devemos fazer em relação à pandemia, né? O primeiro ponto, ele fala para a gente estabelecer meios de dispensar imediatamente qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma gripal. Tá? Não é simplesmente, eu tenho febre, eu tenho, né, coriza e falta de ar. Não tem que ter todos os sintomas, né, do Covid, e sim qualquer sintoma gripal deve ser afastado imediatamente para aquele isolamento domiciliar, de acordo, né, com a OMS, de ficar 15 dias no ambiente, né, fechado. O pessoal às vezes fecha um quarto, deixa a pessoa lá dentro, então tem que ficar esse período ali dentro, tá? Então, independente. E outra coisa importante também, a gente não tem que exigir atestado médico, tá? Nesse período de calamidade pública, o pessoal que tiver com sintoma gripal, ele deve ser afastado, não é que, vamos ver a possibilidade, não. Ele deve ser afastado, mesmo sem confirmação de Covid, tá? E manter em isolamento domiciliar. Beleza? Esse é o primeiro item que eles trouxeram pra gente. O segundo item é de identificar as funções que podem efetuar suas atividades por videoconferência, né? Então, toda aquela atividade que pode ser realizada em casa, né, home office, ser realizada em casa, ou qualquer outro tipo de reunião, etc., ser realizada, então, por videoconferência. Nosso escritório, ele tá parcialmente aberto, tá? Então, uma pessoa que cuida da administração nossa, né, nossa auxiliar administrativa, ela tá em casa, trabalhando de casa, porque ela é grupo de risco, e a arquiteta que trabalha dentro do escritório, ela acaba trabalhando sozinha. Então, a gente está cumprindo essa parte também, tá? Eu vou falando para vocês os itens e o que nós aqui na consultora estamos fazendo em relação a eles, tá? Os grupos de risco, né, tem que, na medida do possível, ter medidas adicionais de segurança. Então, todo grupo de risco, se for recomendação médica, tudo deve ser afastado ou tomar todos os cuidados necessários para que ele consiga executar a sua atividade laboral.
Eu que sou asmática crônica grave, por recomendação médica, eu estou afastada. Então, os momentos que eu estou em obra é quando não tem mais ninguém, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho que vir aqui fazer as minhas inspeções, né, de obra no final de semana e fora do horário. E a gente tem, né, o nosso engenheiro que fica aqui dentro de obra, então me reportando o que está acontecendo para que eu continue meu trabalho, né? Que, para quem não me conhece, a minha função principal é a direção da execução das nossas obras, né? Então, o meu trabalho é ficar em obra. E no momento, a recomendação é que, como eu sou asmática crônica, que eu devo ficar em casa. Para não ser infectado, então ele tem que sempre se manter em espaços muito abertos, né? Tipo, aqui no refeitório, vestiário, almoxarife, depósitos, ele não entrar e fazer as instruções, né, de serviço dele com distanciamento, né, pela OMS, pelo decreto, na verdade, municipal, eles pedem no mínimo de 1 metro. Mas nós, dentro da construtora, nós estipulamos pelo menos 2 metros, tá? Então, a gente está orientando o pessoal para fazer esse distanciamento e o mestre de obra está o tempo inteiro sendo orientado, então, a se cuidar muito mais que os outros, porque ele também está dentro do grupo de risco. Bom, outra coisa é privilegiar nos ambientes fechados a ventilação natural. Então, como vocês podem ver, nós estamos num ambiente fechado, né, que é o refeitório, mas nós possuímos aberturas, né, então manter essas janelas sempre abertas e no escritório também, que é um ambiente fechado, então as janelas também devem estar abertas durante o dia todo. Nós temos que alterar, se possível, os horários de início e fim de jornada, visando a não lotação dos ônibus, né, de qualquer meio de transporte público. Então, como nós aqui, no caso dessa construtora, nós estamos no interior, né, de Minas, é uma cidade pequena, o pessoal, eles vêm ou de bicicleta ou a pé, então eles moram aqui na proximidade, então esse problema, vamos dizer assim, a gente não tem. Então, a gente não fez, né, um rodízio de horários de início e de término da obra por conta desse quesito, né, de lotação de transporte público, porque eles não fazem uso de transporte público, tá? Então, se a sua empresa faz, tomar cuidado com esse item. Bom, continuando. Temos que orientar os trabalhadores quanto às ações de higiene necessárias, quanto à utilização, né, do transporte público. Então, mais um item em relação ao transporte público para aqueles que utilizam é fazer a higienização antes, durante e depois, né, da utilização do transporte, evitando colocar as mãos, né, nos materiais que são facilmente manuseados, né, porque é um ambiente público, vamos dizer assim. Então, nos bancos, né, na própria grade em cima, então a gente tem que tomar esse cuidado e deve ser orientado os seus funcionários para que eles façam a higienização. Implementar procedimentos para evitar aglomerações na entrada e saída dos trabalhadores na obra. Posso mostrar para vocês ali depois a nossa portaria. Ela é uma portaria pequena, então a orientação que a gente deu para o pessoal é para que eles fiquem, né, bem afastados na rua e vão entrando, né, um de cada vez, assim, para buscar o próprio capacete, higienizar o próprio EPI, é um item aqui, depois eu vou ler eles para você, para poder entrar, então, na obra, né, um de cada vez, não ficar aglomerado para poder pegar os capacetes, depois eu vou mostrar para a portaria, todo mundo junto, né. Adotar procedimento para o uso individualizado de máquinas e equipamentos, né, betoneiras, mini-grua, dentre outros, a modo de priorizar o menor número possível de operadores, tá? Então, assim, aqui na nossa obra, a gente já tem um guincheiro, né, que fica operando a nossa mini-grua e um betoneiro. Então, para nós, já é uma medida que a gente já tem estabelecida, vamos dizer assim, né? Nós temos os operadores treinados que são suplentes, né, caso esses estejam de férias ou venham adoecer, né, mas eles estão dispensados da função, vamos dizer assim, né. Então, nós temos um operador de mini-gru e um operador de betoneiro, os dois são separadinhos também. Então, para você que tem mais operadores aí, determinar, então, um de cada ali individualizado para que consiga fazer esse manuseio, né. Efetuar constante higienização dos andaimes, escadas, rampas de uso coletivo, bem como priorizar sua utilização de maneira individual, ou quando não possível, com a manutenção de distância de pelo menos 2 metros entre os obreiros. Então, tudo que pode ser manuseável, né, que você tem que se segurar, né, tem que pôr a mão, lembrar, orientar o pessoal de estar higienizando, né, os andaimes, as mãos e etc., para que possa fazer o uso, então, desses equipamentos. E tentar, né, ao máximo que seja um de cada vez utilizando, ou no máximo tenha 2, né, no andaime com essa distância de 2 metros. Então tem que fazer essa orientação. Eliminar o compartilhamento de ferramentas ou, quando não possível, adotar mecanismos de higienização. Então a gente orientou, né, que cada um tem que ter o seu e quando tem alguma ferramenta que deve ser compartilhada, fazer a higienização. Como que a gente está fazendo isso? Nós espalhamos dispenser, né, de álcool em gel. Ali do lado a gente já tem um, depois eu vou mostrar para vocês direitinho, ali do lado do lavatório, por todos os pavimentos. Então, dessa forma, eles não precisam, né, descer até aqui o refeitório para poder fazer a higienização desses materiais. No próprio pavimento ele tem
disponível álcool em gel para eles. Restringir o uso de elevadores ao operador. Então a permanência, né, para quem usa elevador cremalheira, é só de uma pessoa ou no máximo duas e, né, se afastando ao máximo do que pode ali dentro do espaço, fazendo a higienização das botoeiras e tudo, né? Nessa obra aqui em específico, são só 7 pavimentos, nós não temos elevador cremalheira, então aqui esse item não é válido para nós. Elaborar e efetivar rodízio de horários para utilização das áreas de vivência, em especial refeitórios, vestiários, e ampliá-los onde for possível. Nós temos um canteiro de obras aqui pequeno, o nosso refeitório é onde estamos, né? O vestiário é um pouco ali adiante. Esses espaços, né, a gente pediu, tá orientando o pessoal para que eles utilizem eles, né, de forma não criar aglomerações. Então, se vê que tem alguém aqui dentro, né, a gente tem mais de 3 pessoas, não entrar, né, entrar depois. Aqui não age, então, essas aglomerações. Pode ser que na sua empresa você, se tiver mais trabalhadores, deva determinar um horário, né, de uso para cada grupo, né, de trabalhadores. Acho que seria interessante. Nós temos que limpar e desinfetar a superfície das mesas após a utilização. Então, para aqueles que vão, né, a gente separou todo mundo, né, tem que ter uma distância mínima nos horários de refeitório, nos horários de refeição e os horários também das refeições em si, né, separando os grupos. Então, um grupo almoça num período, outro grupo almoça no outro período, para aumentar, assim, esse distanciamento. E as nossas mesas aqui, a gente encapa elas com plástico, tá? Que daí já fica mais fácil também nessa limpeza. Então, já fica bem tranquilo higienizar. Sempre bom lembrar que as mesas de refeitório têm que ser feitas com material bem resistente, né, e lavável, né? Então, é muito importante que sejam laváveis, né, que tenha essa possibilidade, então, de manter sempre higienizado. Espaçar as cadeiras, né, para aumentar as distâncias interpessoais. Então, no caso, nós temos bancos aqui, mas eles estão orientados, né, a não sentar. Então, é para sentar 2 ou 3 no máximo por banco, para não ficar muito coladinho, né, um no outro. Atentar para o número mínimo de chuveiros e vasos sanitários no canteiro de obras. Então, para quem não sabe, né, a NR18 ela tem um item de norma que é específico para projeto de canteiro. Então, você tem que ter um número mínimo de chuveiro, de lavatório, de mictório, de vaso sanitário. Para quem não sabe, para quem ainda tem dúvida, eu gravei um vídeo específico, tá? No Instagram, acho que tá como IANR18, o título. No YouTube e no Facebook tá é obrigatório em qualquer canteiro de obra. Se vocês quiserem ver mais detalhes, né, a respeito de como fazer um projeto de canteiro e o que a NR18 exige para cada número de trabalhadores, por exemplo, quantos chuveiros para cada número de trabalhador, eu tenho esse vídeo específico para isso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque já é uma especificação, por exemplo, da Secretaria de Trabalho, de que a gente tem esse número mínimo, né, para que seja possível, então, a higienização pessoal de cada um. Efetuar a higienização diária dos equipamentos de proteção individual, sendo que a máscara, né, nunca deve ser compartilhada entre os trabalhadores. Bom, a gente sabe e a gente está sentindo na pele também a falta das máscaras, né? Pelo menos a PFF1 tá bem difícil de achar. Então, o que a gente fez? A gente comprou uma máscara de pano para cada trabalhador. Lógico que nas ocupações, nas atividades que são necessárias por norma, né, que exigem a máscara PFF1, vão ser usadas a PFF1, né, para proteção. Só que todos os outros trabalhadores, né, a gente comprou 2 máscaras para que eles possam utilizar durante o dia, né, que foi até a orientação de um médico infectologista aqui do município, que falou que tem que usar 2 máscaras, né, durante o dia. Você usa uma por 4 horas, a outra por 4 horas. E fazer a higienização em casa, ele explica tudo certinho, ele orientou o pessoal, né, de como fazer essa lavagem das máscaras para poder utilizar no outro dia. Então, todos eles têm uma máscara de pano, né, para que possa haver essa utilização. E as PFF1 que nós temos dentro de obra, então são para uso daqueles específicos, das atividades específicas de norma que exigem o uso dessa máscara. Nós temos que manter os lavatórios, estimular os obreiros de higiene frequente das mãos, com água e sabão, ou preparação alcoólica, né, sanitizante que eles falam, né, de 70%. Bom, a gente sempre teve, né, os lavatórios com toalha de papel, com sabão ali, né, a gente sempre... na nossa obra tem várias plaquinhas, né, de limpeza das próprias mãos, tudo. E nós acrescentamos um dispenser, né, de álcool em gel, então, em todos os andares da obra para fazer aí essa prevenção, né? A gente sabe que é muito importante a higienização das próprias mãos. A gente tem que fazer a orientação de evitar tocar os olhos, nariz e boca sem a higienização adequada das mãos. Então, a gente está espalhando plaquinhas
Até vou mostrar aqui umas para vocês, tá? Uma dica para vocês que não tem as plaquinhas ou não tem uma dúvida, só plastificar uma sulfite, tá? E depois você gruda ela com uma fita dupla face. Então a gente tem aqui uma forma de como lavar as mãos corretamente, a gente está fazendo assim as plaquinhas e espalhando pela obra, então, as plaquinhas aqui de campanha contra o Covid. Orientar os trabalhadores a cobrir a boca e nariz ao tossir com o cotovelo flexionado, né? Então, para não fazer uso das mãos, porque você contamina as mãos, se a pessoa estiver contaminada, ela vai contaminando tudo, né? Tossir e espirrar com o cotovelo na frente. Orientar a adotar cumprimentos sem contato físico, né? Então, aquelas coisas básicas também que a gente vê bastante na televisão, né? Para não pegar na mão e nem abraçar, nem nada. Garantir que os trabalhadores de empresas terceirizadas ou prestadores de serviços que realizam atividades no ambiente sejam, né, contemplados pelas medidas de saúde e segurança. Então, a gente não pode se preocupar somente, né, com os nossos colaboradores. A gente tem que se preocupar com aqueles que vêm trabalhar dentro do nosso ambiente, né? Que é tão importante quanto que sigam todas as normas, né? Que sigam todas as orientações para que não se dissemine essa doença, né? Então, eles têm que ter essa orientação também. Garantir que os trabalhadores... exatamente esse mesmo ponto. Restringir a entrada e circulação de pessoas que não trabalham no canteiro de obras. Então, isso é muito importante, por exemplo, para nós aqui, que nós fazemos, né, edifícios residenciais de alto padrão para venda, nós temos os clientes, nós temos, né, arquitetos, né, que fazem a parte de interiores para cada cliente, que eles vão contratando. Então, tem algumas pessoas de fora, realmente, que não são do próprio canteiro, né, que eventualmente vêm para a obra, né. Então, a gente tem que orientar esse pessoal também para restringir o acesso deles para justamente, né, não haver aglomerações aí desnecessárias. Divulgar os envolvidos com as comissões internas de prevenção de acidente, né, a CIPA, que poderão ser mantidas até o fim do período de calamidade, podendo ser suspensos os processos eleitorais em curso, né, justamente para não haver aglomeração. Priorizar as reuniões por videoconferência, né, então todas as reuniões da CIPA podem continuar ocorrendo, mas por videoconferência. E instituir e divulgar por meio do SESMIT e CIPA, quando existentes, um plano de ação com políticas e procedimentos de orientação aos trabalhadores. Aqui, pelo número de trabalhadores, a gente tem eu como cipeira, né, e não a necessidade de um grupo, né. Então, aqui nós estamos estabelecendo certinho todas as medidas, né, possíveis para fazer essa campanha aí de não disseminação da doença. Instruir quanto ao uso de máscara, né, sempre observando as orientações vigentes do Ministério da Saúde. Então, a gente tem, né, tudo isso também montado para o pessoal. Antes mesmo de sair para as férias, né, a gente entregou um material para que eles pudessem higienizar a própria casa, né, pudessem tomar as medidas também nos próprios ambientes, no próprio lar. E fica ainda o empregador, né, ciente que está suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais. Então, apenas os demissionais a gente pode fazer durante esse período, né, que tiver em estado de calamidade pública. A gente ocasionalmente vai fazer os demissionais. Então, assim, se já tiver feito algum exame dentro de 180 dias, não é necessário um novo exame, a não ser que o médico, né, o médico do trabalho sugira que seja feito, então, um exame demissional. Fora isso, não seria necessário. Outra coisa que a gente fica suspenso de obrigação é a realização dos treinamentos periódicos e aqueles eventuais para os novos empregadores, né, das normas regulamentadoras. Só que todos esses treinamentos devem ser cumpridos após o estado de calamidade pública, né, em 90 dias. Então, a gente tem 90 dias, né, após esse período de pandemia, realizar todos os cursos e todos os treinamentos que forem necessários, né, dentro das normas regulamentadoras. Então, gente, são essas as orientações, são essas as recomendações da Secretaria de Trabalho, tá, para nós empregadores sabermos aí o que a gente pode fazer em relação ao Covid. E agora eu vou comentar um pouquinho o que a gente tem feito, né? Nós traduzimos, vamos dizer assim, os pontos de uma forma, conversando com o nosso colaborador, todas essas recomendações da Secretaria do Trabalho, e entregamos uma cópia para cada trabalhador. Então, assim, aqui eles já vão ter, né, as instruções de acordo, bem certinho do que veio para nós também, sabe? E além de toda a aparelhagem que a gente tem montado aqui na obra, né, de álcool em gel em todos os pavimentos, a gente entregou um para cada, ó, tá aqui.
né? Então tem a folhinha um para cada. Essa daqui nós vamos grudar aqui no refeitório, que é um ambiente, né, que todo mundo passa durante algum período da obra, tem que passar. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas das nossas campanhas, que a gente tem que lembrar, né, que não só existe a campanha do Covid. Como nós estamos em Minas, a gente não pode esquecer das outras doenças que podem acarretar aí, né, agravamentos, né, como a dengue, por exemplo. Então a gente tem a nossa campanha contra a dengue aqui, né, com os sintomas, tudo certinho, e como fazer o uso das medicações corretas, né, não usar aquelas em caso de suspeita. E aqui a gente começou a acrescentar, então, a nossa campanha contra o Covid, né, algumas orientações, como posso me proteger. Lembrando que tudo isso a gente entrega para eles também, tá? A gente coloca em obra, mas também entrega para eles, para que eles tenham isso em casa. Então, fazer uma leitura aí mais detalhada. Tem os dispensers, né, como eu já havia dito, em todos os andares. Eu vou mostrar para você no primeiro andar, só pra vocês verem como é que tá, né? Então todos têm o álcool em gel ali para higienização das mãos. Vamos lá, vou mostrar para vocês então a portaria, né? Eu falei que ela é mais curta, não é uma portaria grande, e que a gente orientou o pessoal a não entrar todo mundo junto, porque todos os capacetes ficam ali. A gente já tem na própria portaria um protetor solar com proteção repelente para os mosquitos da dengue e o próprio álcool em gel também, para que eles possam higienizar o capacete, né, para poder usar, como foi a orientação da Secretaria de Trabalho, e higienizar as mãos aí para iniciar o trabalho. Vamos lá, a saída do refeitório. Vou mostrar aí para vocês. Aqui ó, nós temos então um álcool em gel um pouco maior. Lembrando que a gente comprou já um galão de 5 litros, né, para ficar repondo, né? E o protetor solar com repelente, né, para já fazer esse tratamento também contra a dengue. Aqui são os capacetes, né? A gente já deixa na portaria, aquele momento de não ter a desculpa de colocar o capacete, então cada um tem o seu, pode fazer essa higienização, né, antes de colocar então na cabeça, que é muito próximo do rosto, né? Então seria uma fácil contaminação. A orientação que eles têm é para fazer essa limpeza. Vou mostrar para vocês agora como que a gente fez, montou o dispenser, né, em cada pavimento. Vou mostrar só no primeiro porque os outros se repetem, né? Vamos lá. A gente sinaliza bastante a obra, né? Como não é necessário ficar comprando plaquinhas, vamos dizer assim, né? Só plastificar uma sulfite. Então não tem desculpa também para não ter a sua obra inteira sinalizada. A gente escolheu colocar aqui, ó, logo na entrada, né, no hall ali dos apartamentos. Nós temos, né, os de uso obrigatório, né, que é o capacete, que é um dos mais importantes. O cinto de segurança para trabalho em altura, proteção contra incêndio, que tem todos os pavimentos. E o álcool em gel agora, que não tinha antes e agora tem, né, para essa campanha que nós estamos fazendo. Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês, né, um pouco dessas orientações que nós recebemos da Secretaria de Trabalho. Queria compartilhar isso com vocês também, né, que não sei se todos se atentaram para elas, e mostrar um pouquinho de como que a gente está fazendo aqui na obra para poder, né, obedecer todas essas recomendações. Então, espero que todos estejam fazendo aí a sua parte. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar aí no comentário, na descrição do vídeo, para quem estiver me assistindo no gravado. E até o próximo vídeo. Um beijo para vocês!